gente gostaria de dizer um pouquinho sobre a razão da gente ter escolhido esse tema. Bom, primeiramente porque, como vocês vão ver, provavelmente na palestra, existe uma certa tentativa de justificar esse tema por meio de algumas discussões que envolvem mecânica quântica, química e física, né? Então, esse é um tema que aborda, então, acho que aborda um pouco de física. Tem uma outra questão que eu acho que é importante também, que é que ele entra numa questão que é associada ao método científico, né? E como que a gente utiliza o método científico e como não utilizar o método científico, talvez. Então, acho que isso são duas coisas importantes. A terceira coisa é que, nesse sentido, a gente também tem um papel importante como cientistas de levar essas ideias para o público em geral, né? E não só isso, mas nos posicionarmos também, né? Então, é por isso que, claramente, que se você leu o resumo do nosso seminário, fica claro qual que é a posição do palestrante e também, por tabela, dos organizadores desse seminário, né? Então, com isso, eu vou apresentar a palestrante. É um prazer ter a Natália Pasternak falando para a gente. A Natália se formou, fez a graduação, o mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Ela atualmente é pós-doc lá no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Mas ela também tem um grande papel na divulgação científica, né? Ela tem um blog sobre divulgação científica, cujo nome me fugiu agora. Café na Bancada, né? E ela também tem um trabalho muito legal, que é organizar um evento que acontece mundialmente. Ela é uma das organizadoras aqui do Brasil, que é um evento científico chamado Point of Science, que tenta levar a divulgação científica para um ambiente mais descontraído, onde se possa, né, conversar e explicar ciência de uma maneira bem divertida, né? Então, ele ocorre todo ano. Esse ano já aconteceu, né? Já. Então, eu não estava aqui, mas um evento bem legal, foi no ano passado. Então, com isso, eu vou passar a palavra para a Natália, né? E eu espero que vocês se divirtam. Então, queria agradecer o convite para estar aqui hoje falando com vocês. É um tema que é bastante polêmico, bastante controverso, ele sempre gera uma certa angústia, mas é para isso que estamos aqui. Eu queria deixar bem claro que ninguém está aqui para falar mal de ninguém. A minha posição fica bem clara na sinopse do seminário, assim como a posição dos organizadores, mas a nossa posição é uma posição de cientistas. Então, o que nós queremos mostrar aqui é que homeopatia não tem evidências científicas que suportem. Por isso, a gente brinca, será que é uma questão de fé? Porque nem tudo é científico na nossa vida. Mas, para vestir o manto da ciência, precisa ser respaldado pelo método científico, e a homeopatia não consegue fazer isso. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Isso não quer dizer que a gente ache que homeopatas são são charlatães, que estão enganando os outros, são pessoas de má fé. Eu tenho um tio homeopata, inclusive. As filhas dele não falam mais comigo, mas isso a gente resolve, espero, em alguns anos de festas familiares. Então, vamos ver um pouquinho do histórico da homeopatia. A homeopatia já tem mais ou menos 200 anos. Ela começou na Alemanha com Samuel Hahnemann, que foi o criador da homeopatia. Mas para a gente entender o que passou na cabeça de Hahnemann naquela época, a gente tem que entender um pouquinho como que era a medicina daquela época. Então, quem sabe quem é esse cara? Esse cara é George Washington. Ok, se você ainda não sabe quem é, não tem problema, olha para o lado, faz cara de inteligente, faz assim. George Washington foi presidente dos Estados Unidos, e o que vocês têm que saber de muito importante sobre George Washington é que ele morreu. Já faz um tempo.
Mas, basicamente, vocês têm que entender como que ele morreu para entender como que funcionava a medicina da época. A medicina, na época de George Washington, era baseada na teoria dos humores. A teoria dos humores falava que o nosso corpo era composto por 4 humores, que são 4 fluidos. E eram eles o sangue, que correspondia à vitalidade, a fleuma, que era a calma e a compostura, assim, uma pessoa como eu, né? A bile amarela, que correspondia ao ódio, um temperamento forte, e a bile negra, que trazia letargia, tristeza, melancolia. E quando esses humores estavam em desequilíbrio, a pessoa ficava doente. E daí vem a expressão mal-humorado, quando os humores estavam desequilibrados. Essa era a visão que os médicos tinham da época. Lembra que a gente está falando de uma época que ninguém sabia de micro-organismos, ninguém falava de átomos, de moléculas. Nós estamos lá no meio do século XVIII. Era isso que eles sabiam. O corpo era feito de 4 humores, quando um estava em desbalanço, a pessoa ficava doente. E como é que curava? Mas lembra que os humores são fluidos. Então, a gente tinha que dar um jeito de balancear os humores. Com o que vocês com certeza já ouviram falar, que era a sangria. No caso de George Washington, quando ele ficou doente, provavelmente por uma infecção de garganta, o diagnóstico que deram para ele foi estrangulamento canino, porque devia dar uma tosse, tipo tosse de cachorro, que a gente chama hoje. E o tratamento indicado para George Washington foi fazer um cataplasma de besouros na garganta e sangria, que era sangrar mesmo algumas veias do corpo para equilibrar os humores, tinha que purgar os humores para equilibrar. George Washington era um cara grande, dizem que mais ou menos 1,90 de altura, e os médicos sangraram 2,5 litros de sangue de George Washington. Uma pessoa, um homem em geral, tem 5 litros de sangue. No corpo, uma mulher tem 4,5. Um cara do tamanho dele podia até ter um pouco mais. Mas a verdade é que os médicos daquela época sangraram metade de George Washington para equilibrar os humores dele. E eu não sei se ele morreu bem-humorado, mas ele morreu. Então a gente está falando de uma época em que a medicina matava muito mais do que curava. E foi nessa época que surgiu a homeopatia. Se a gente for olhar bem, será que a gente preferia, se a gente vivesse naquela época, sangrar até morrer ou tomar pirulazinhas de açúcar? Ou de água, naquela época eles nem faziam de açúcar. A homeopatia era muito mais inócua, mas também era muito mais benéfica como tratamento do que o tratamento que eles tinham. Então, foi uma coisa que na época fazia sentido. E eles lembram que eles não tinham nenhum conhecimento de micro-organismos que causavam doença, de anatomia, de nada disso. Mais ou menos nessa época também, a gente tem uma história muito interessante. A gente começa a ter vislumbres de aplicação do método científico na medicina. E isso aconteceu com um médico naval na Inglaterra, onde a maior parte dos marinheiros morria de escorbuto, que hoje a gente sabe, beleza, falta de vitamina C. Na época os caras não sabiam nem o que era vitamina C. Eles sabiam que os marinheiros estavam morrendo ao rodo nas grandes viagens, nas grandes navegações. E o tratamento da época era o quê? A falta de vitamina C causa o escorbuto, eles ficam com manchas negras na pele, as gengivas enegrecidas e uma letargia, né? O cara está perdendo colágeno, ele não consegue nem andar. Então, logicamente, para aquela época era um desequilíbrio dos humores, mais precisamente da bile negra, porque o cara ficava negro e ficava letárgico, preguiçoso. Então o tratamento era sangria e colocar o cara para trabalhar, porque daí ele ia equilibrar os humores. Então daí os caras morreram mais ainda. E nessa época surgiu um cara chamado James Lind. E James Lind passou do completo anonimato para o completo anonimato.
porque ninguém sabe quem foi esse cara até hoje. Mas ele foi muito provavelmente a primeira pessoa a aplicar o método científico para um teste clínico na medicina. O que ele fez? James Lind tinha lido alguns relatos de diários de bordo antigos que associavam uma dieta rica em frutas e verduras com o fato de não ter escorbuto a bordo. E ninguém dava muita bola para aquilo. Mas ele achou que valia a pena investigar. E ele teve a brilhante ideia, então, de pegar marinheiros que estavam adoecidos no navio e dividir em grupos e testar algumas coisas para ver se alguma coisa melhorava a condição deles. Então, ele dividiu, ele fez 6 grupos de marinheiros, eu estou lendo aqui porque aqui eu não enxergo, viu, gente? Né? E, ele dividiu em duplas. Vocês veem que já está começando a ficar com cara de teste clínico randomizado, mais ou menos, mas é o primeiro da história, né? Então, ele dividiu os caras. Para a primeira dupla, ele deu cidra. Para a segunda, ele deu uma mistura de vitriol e ácido sulfúrico, deve ter sido bem legal. Para a terceira dupla, ele deu vinagre. Para a quarta, ele deu água do mar, também deve ter feito uma beleza. Né? Depois, ele deu limões e laranjas, opa, esses aí tiveram sorte. E para o último, ele deu uma mistura de alho e mostarda, que deve ser melhor do que a água do mar. Né? E daí, claro, vocês já sabem o que aconteceu, os marinheiros que receberam as frutas melhoraram rapidamente da doença, e inclusive começaram a tratar dos demais. E James Lind, como todos nós, o que ele fez? Ele escreveu um paper. O dele tinha 400 páginas, mais ou menos. Vocês acham que alguém leu, né? Demorou mais ou menos uns 50 anos para alguém pegar o tratado sobre o escorbuto que James Lind escreveu e transformar realmente numa norma da marinha inglesa que todo navio tinha que carregar um suprimento de limões. E eles começou a ser obrigatório que os marinheiros tinham que tomar, durante a viagem, uma mistura feita de limão, rum, açúcar e água. Então, eu sinto muito, mas foram eles que inventaram a caipirinha e não foi a gente. Tudo bem, a gente colocou cachaça depois, que é mais gostoso. Mas esse foi provavelmente o primeiro teste clínico da história. Então a gente começa a ter vislumbres de como funciona o método científico. É claro que se a gente for olhar, a gente vai ver que Lind não fez grupo controle, ele não fez duplo cego, ele não randomizou, mas ele conseguiu fazer um teste clínico que funcionou e que demonstrou que realmente limões e laranjas curavam escorbuto. Por quê? Ninguém sabia. Ninguém sabia o que era vitamina C, ninguém sabia o que era colágeno, ninguém entendia o mecanismo da doença, mas funcionou. Dava para repetir e sempre funcionava. Então, ele conseguiu publicar o paperzinho dele de 400 páginas, né? E alguns anos depois, um médico escocês chamado Alexander Hamilton começou a desconfiar, finalmente, que a sangria não era uma coisa tão legal assim. E ele resolveu fazer um teste clínico controlado para a sangria. Ele dividiu em 2 grupos, doentes de várias doenças, e um grupo era tratado com a sangria e o outro grupo simplesmente não era tratado. E ele percebeu que a taxa de mortalidade no grupo que era tratado com a sangria era 10 vezes maior. O que para eles não era óbvio. Mas é legal que eles já estavam usando os testes clínicos para demonstrar isso. Então foi depois disso que eles começaram a se ligar. Mas Hamilton teve um probleminha que quem é acadêmico conhece bem. Ele não publicou. E daí demorou um certo tempo para descobrirem o trabalho dele. Foi um trabalho que foi caminhando no boca a boca, é claro que eles foram deixando de usar sangria, mas demorou. Tinha uma resistência muito forte da comunidade médica da época. Mudar paradigmas é complicado, e a homeopatia é um paradigma também, então a gente vai falar disso, né? E como ele não publicou, ele ficou perdido na história até alguém achar depois os escritos dele, que foi em 87. Demorou só um pouquinho. Né? E as críticas que ele recebeu foram muito divertidas,
porque criticaram que, imagina, a sangria e a teoria dos humores era perfeita, porque ela tratava o doente como um todo. E ele estava olhando só para causas de doenças. Eu já ouvi alguma coisa parecida. Né? E reclamaram também que ele usou uma população muito grande. E ele estava generalizando coisas que são absolutamente individuais. A minha doença é só minha, ela é diferente da sua. Também já ouvi isso antes. E era assim que a comunidade médica da época funcionava, com essa mentalidade. Chegamos então a Hahnemann. O que aconteceu com Hahnemann? Dentro dessa mentalidade da época, ele foi um cara que percebeu, sim, que a sangria não estava curando coisa nenhuma. Infelizmente, o que ele propôs não era grande coisa, mas morreu, com certeza morreu menos gente na mão dele do que na mão dos açougueiros da época. Ele colocou 2 princípios da homeopatia, que era o princípio dos similares, similar cura similar, então alguma coisa que causa no paciente um efeito similar ao da doença tem a capacidade de curar essa doença. E o princípio da diluição infinitesimal, ou seja, quanto mais diluído o princípio ativo da doença, mais ativo ele fica, mais potente, mais forte. Lembrando que naquela época eles não tinham nenhum conhecimento de física e química. Hahnemann não sabia que quanto mais você diluía, menos moléculas você tinha. O que ele sabia é que ele estava lidando com substâncias super tóxicas que se ele desse para a pessoa ia morrer. Se ele diluísse, a pessoa não ia morrer. Então, para ele fazia todo sentido. E o princípio do similar cura similar, ninguém sabe muito bem de onde ele tirou essa ideia, mas existem algumas publicações que sugerem que ele acabou ingerindo, porque ele fazia as provações nele mesmo. E dizem que ele ingeriu uma folha de quinona, que já era conhecida na época para tratamento da malária. E até hoje, né, o quinino, né, que a gente usa para tratar a malária. E só que, provavelmente, ele era uma das poucas pessoas no mundo que são alérgicas a quinino. Então, quando ele ingeriu, ele teve reações muito parecidas com as reações da malária. E daí ele teria tido a brilhante ideia do similar cura similar. Né? Isso tem poucas publicações a respeito, não foi ele que escreveu, né? Mas de algum lugar ele tirou essa ideia do princípio dos similares e essa é a explicação mais plausível que eu já li, porque senão realmente ele tirou do chapéu. E ele tinha então um grupo de discípulos dele que fazia as provações. Eles provavam várias coisas que davam fatores, né, davam consequências similares à doença, e daí eles desenvolviam então os remédios homeopáticos. E o princípio era sempre esse. Então, por exemplo, um sintoma de gripe. O que me faz espirrar, lacrimejar o olho, escorrer o nariz? Ah, cebola faz isso. Então, vamos pegar a cebola, vamos pegar um extrato de cebola concentrado, diluir várias vezes, e é várias vezes mesmo, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? E esse vai ser o remédio homeopático, porque similar cura similar, mas tem que estar muito diluído. Esses são os princípios da homeopatia desde a época de Hahnemann, há 200 anos. Eles são os mesmos até hoje. Os remédios homeopáticos são os mesmos até hoje. Os mesmos que Hahnemann escreveu, que fizeram nas provações deles. Então, o que mais que a gente sabe? Como é que eram feitas essas diluições? São diluições seriadas. Tá dando para enxergar? Né? Esses Cs que a homeopatia usa são diluições de 1 para 100. E a homeopatia usa diluições, como vocês podem ver aqui embaixo, geralmente na casa do 30C. Tem até 60C. É até difícil de colocar quantos zeros tem. Mas o Marcelo fez a conta uma vez, porque eu falei para ele que era como colocar uma gota do princípio ativo num recipiente do tamanho do planeta Terra. E daí, como ele é físico e eu sou biólogo, ele falou, não, Natália, você está errada, eu vou fazer essa conta, é muito maior. E aí ele falou para mim, não, seria um recipiente maior do que o Sol.
com uma gota do princípio ativo. Então, isso, você vai, claro, né, a gente não faz isso num recipiente maior do sol, até porque a gente não consegue chacoalhar depois, e esse é um dos princípios da homeopatia, você tem que diluir, cada vez que você dilui, você tem que chacoalhar. Na época de Hahnemann, eles faziam essa sucção, né, que é o nome correto de chacoalhar a solução, junto de uma Bíblia. Então, a gente vê, nada contra a Bíblia, mas a gente vê que sempre foi uma prática que tinha um lado místico associado a ela. O que para a época todas tinham, tá? Não é que a outra fosse muito diferente. Nós estamos falando daquela época, da sangria, dos humores, era tudo assim mesmo. Né? Então, essas diluições, elas têm um problema, porque segundo um cara chamado Avogadro, que vocês devem conhecer, quando você dilui uma substância mais do que 10 a 23 vezes, ela some, não sobra nenhuma molécula da solução original. Então, basicamente, o que tem em todo e qualquer vidrinho de solução homeopática é água, a não ser que tenha também álcool, porque às vezes as diluições são feitas em álcool. E também você pode pegar a solução homeopática e pingar numa pílulazinha de açúcar, que são aquelas que parecem tic-tacs, e você deixa secar, e daí você tem os tabletes, né? Mas, em geral, é assim que se faz. Tem até acho que agora já não tem mais, na Fundação James Randi, durante muito tempo teve um desafio de $1 milhão para a pessoa que conseguisse mostrar o que tem num produto homeopático do qual foi retirado o rótulo. Se conseguisse fazer uma análise química e comprovar qual que era o princípio ativo, ganhava $1 milhão da Fundação James Randi. E nunca ninguém ganhou, porque realmente não dá para fazer. Tem um videozinho que explica isso muito melhor do que eu. Homeopathic remedies are promoted as effective alternatives to conventional medicines. Is there any truth to that? Nope. In theory and application, homeopathy just doesn't add up. Homeopathy is its own category of alternative medicine that emerged some 200 years ago. Not all natural or herbal remedies in your pharmacy are considered homeopathic. Homeopathic medicines are based on a few theories of disease distinct from conventional medicine, the most famous being like cures like. That's the idea that if something gives you a rash, that same thing can be used to treat rashes. A German doctor named Samuel Hahnemann coined the term homeopathy in 1807. He thought medicine then was doing more harm than good. You can't totally blame him, I mean, they were still using leeches at the time. But that's really all the credit you can give him. He started doing experiments on a small group of volunteers as well as on himself, which is not good scientific practice. In one, he ate the bark of the cinchona tree, which in his day was used as a treatment for malaria. After he ate a bunch, he got symptoms he thought were similar to malaria. That led to his first principle of homeopathy, like cures like. He thought that when a substance in large doses caused certain symptoms, in small doses it could cure those same symptoms. Here's an example. A homeopathic remedy if you can't sleep is coffea cruda, which is just very, very, very diluted amounts of unroasted coffee beans. Dilution, aka reducing the concentration of something, is the second principle of homeopathy. Hahnemann thought a sick person only needed a very small amount of an active ingredient. He used a dilution scale that increased by factors of 100, a scale denoted with a C. You can see that on a homeopathic label. One way to make coffea cruda is to put 1 drop of coffee bean extract in a vial containing 9 drops of water. Then take a drop from that vial and put it in another vial with 9 drops of water. 60 times. That was a pretty standard dilution for Hahnemann. The thing is, by the 60th vial, you've diluted your coffee so many times that there really isn't any left. Statistically, beyond a 13C dilution, you have 0 chance of finding a single molecule of the active ingredient in your vial. Now, keep in mind that in Hahnemann's age, the concept of atoms and molecules as fundamental units of matter hadn't really been developed. So maybe he couldn't know that you could dilute something until it was effectively gone. Today, though, we know that full well, but homeopaths still insist the dilution principle is sound. They also claim that water can somehow remember what has dissolved in it, and pass the effects of those absent molecules on to the patient.
But to date, there has not been repeatable, convincing evidence of this phenomenon, which violates some deeply held principles of physical science. So, no, your homeopathic water doesn't remember the coffee that may have once been in it. Sorry. The foundational ideas of homeopathy are bunk. The U.S. National Institutes of Health have said that several key concepts of homeopathy are inconsistent with fundamental concepts of chemistry and physics. But what if somehow it still works, in some mysterious way we don't yet understand? Well, scientists tested that too. A 2015 report from the Australian National Health and Medical Research Council considered the results of about 200 studies on the effectiveness of homeopathy. After looking at the evidence, they concluded that homeopathic remedies are no better than a sugar pill, a placebo. The studies that have shown benefits of homeopathic remedies had flawed methodologies. The Aussies concluded there are no health conditions for which there is reliable evidence that homeopathy is effective. At best, homeopathic remedies are a harmless waste of money. At worst, people might endanger their health by skipping treatment or care that they need. For example, there are homeopathic asthma inhalers being sold. These aren't any better at stopping an asthma attack than a placebo. An untreated asthma attack can be fatal. Então, para quem não conhece a homeopatia, já deu para ver quais os princípios nos quais ela é baseada. O que eu percebi durante muito tempo que eu tenho falado sobre pseudociências é que a maior parte das pessoas que usam homeopatia não sabe o que é. Quando você pergunta, mas quais são os princípios? E as pessoas não sabem de princípio dos similares ou diluições. As pessoas acham que, mas é um remédio natural, né? É uma coisa de erva, sei lá. E então eu queria deixar bem claro que remédios homeopáticos não são remédios naturais. Não é a mesma coisa que fitoterapia, que aliás tem princípio ativo, não é diluído. A aspirina, inclusive, é derivado de uma planta. Ela é derivado da casca do chorão, o ácido salicílico. A grande sacada foi transformá-lo em ácido acetil salicílico, porque o ácido salicílico fazia rombo no estômago, mas o efeito analgésico existia. Então, muitos dos nossos remédios, a grande maioria deles, é natural, e depois a gente aprendeu a sintetizar ou a semi-sintetizar. Mas a homeopatia não deve ser confundida com a fitoterapia, baseada em remédios naturais. Por quê? Porque realmente não tem nada de natural naquilo. E não tem nada naquilo, tem água. Mas os princípios ativos usados na homeopatia, a gente tem, por exemplo, arsênico para resfriados, é uma coisa bastante natural. A gente tem beladona para febre com convulsões e delírios, porque ela provoca isso. Inclusive, a gente teve recentemente um caso bastante escandaloso de remédios homeopáticos que não estavam diluídos como deveriam estar diluídos, e daí eles continham ainda beladona, e eles foram dados para bebês com cólicas. O estrago foi grande, né? E isso acontece porque é uma indústria que não é fiscalizada. Isso aconteceu na Europa. Então, beladona é uma coisa que eles usam, né? Tem concha de ostra para indigestão. Eu fiquei com muito dó, mas muito dó do cara que teve que provar a concha de ostra, porque é assim que eles faziam, né? A coisa tem que causar indigestão para curar a indigestão. Então, isso quer dizer que alguém um dia teve que comer a concha da ostra para falar, não gostei. Né? E daí criou-se um remédio homeopático. A gente tem chá verde e café para insônia. A gente tem fígado de pato para gripe, e não é de qualquer pato, é aquele pato francês com a cabeça verde, aquele super bonitinho, só pode ser aquele pato. A grande vantagem é que é extremamente ecológica, porque com o fígado de um pato você faz remédio para o mundo inteiro. Você pode também usar toxina de antrax, extraída do baço de ovelhas doentes, para curar furúnculos e gangrena. Você pode usar petróleo para problemas de pele e eczemas. Né? Qual que é a grande vantagem da homeopatia, então, que muita gente também já me falou? Tá bom, então é água, mas pelo menos não tem risco, não tem efeito colateral. Que mal que tem? Né? O mal que tem é que você promover uma coisa que não funciona pode levar pessoas a não buscarem tratamento adequado para as doenças que elas estão sofrendo.
e isso acaba gerando problemas de saúde pública e além de movimentos anticientíficos, como, por exemplo, o movimento anti-vax, anti-vacinação. A gente tem, não são todos, mas a gente tem uma grande parte de médicos homeopatas que prescreve não vacinar as crianças ou dar vacinas homeopáticas. E isso pode causar um problema muito sério de saúde pública. O movimento anti-vax, não estou dizendo de jeito nenhum que ele foi feito por homeopatas, não foi, eu tenho mais palestras só sobre o movimento anti-vax, foi um filho da mãe do médico inglês. Mas as consequências do movimento anti-vacina a gente conhece bem, a gente está tendo surtos de sarampo por aí, uma doença que antes estava praticamente erradicada. E a homeopatia costuma ser conivente com esses movimentos. Então, ela não é similar à homeopatia, à fitoterapia, como muita gente defende. Né? Também já ouvi muitas defesas de dizer que a homeopatia trata a raiz da doença, ela trata o doente como um todo, ela é uma medicina holística. A pessoa não é uma doença, a pessoa é um equilíbrio de energias ou de humores. Onde foi que a gente já ouviu isso antes? Geralmente, todas as pseudociências usam esse argumento. Mas o mais engraçado é que, de todas as pseudociências, a homeopatia é a única que esse argumento não bate, porque a homeopatia realmente quer tratar a doença, o similar cura similar, não tem nada de holístico nela. Então, nem isso, né, procede. Aí o pessoal também fala que, mas isso é conspiração da indústria farmacêutica, porque a indústria homeopática é muito mais barata. Então, essa indústria muito mais barata, ela movimenta 3 bilhões de dólares nos Estados Unidos por ano e 1 bilhão de euros na Europa. Então, é barato, mas ela é bem lucrativa. Né? A empresa homeopática Boiron, ela lucra 30 milhões de dólares por ano só com a venda de um remédio, que é o carro-chefe dela, que é esse, o Oscillococcinum, diluição 200C. Esse é o remédio para gripe feito com o fígado do pato francês. Está escrito lá, é isso mesmo, é o fígado de pato, daquele pato. Deve ser o mesmo pato que Hahnemann matou. Né? Outro argumento que é bem recorrente é que essa história do similar cura similar, mas isso é a mesma coisa que vacina. Então deve estar atuando no sistema imune. Não, não é. Não vamos confundir. A vacina tem um princípio ativo. A vacina tem um micro-organismo naquela formulação inativado, ou morto, ou atenuado, ou ela tem pedaços daquele micro-organismo que vão dar uma resposta imune no hospedeiro, que vão dar resposta de anticorpo. E isso é mensurável e testável. A gente vê essa resposta em animais, a gente vê essa resposta em humanos. A gente titula anticorpo. E não é isso que a homeopatia faz, até porque só tem água, não tem princípio ativo. Então, não é a mesma coisa que uma vacina. E, finalmente, o último argumento, que é o único argumento físico dessa palestra, e que talvez seja o que mais interessa a vocês, é um que eu não sei explicar, porque eu não sou física. Tá? Mas eu tenho alguns aqui que podem. É o argumento da memória da água. Então, já é muito recorrente que não interessa que está super diluído, porque quando você chacoalha bastante, a água lembra do princípio ativo. E eu queria deixar bem claro que se a água tem memória, a água da minha casa está mentindo. Tá? Nunca foi comprovado que a água tem memória. E olha que tentaram. Tem muita gente que tentou fazer experimentos para mostrar que realmente existe algum mecanismo que quanto mais você dilui, acontece alguma coisa com a molécula inicial, mas nunca conseguiram provar. E o cara, se alguém provar isso, é prêmio Nobel, porque isso contraria todas as leis de física e química que a gente conhece hoje. Então, lembrem-se sempre que suposições fantásticas precisam de evidências fantásticas. Não dá para ser porque, mas meu vizinho usou, então funciona, mas eu conheço um monte de gente que tomou. Mas por que será que tem tanta gente que acha que funciona, né? Então, a gente tem esses problemas que, infelizmente, os princípios da homeopatia contrariam todas as leis de física e química modernas, que a gente sabe hoje, que na época eles não sabiam. E, se ela for verdade, ela invalida tudo que a gente sabe de física e química hoje.
o que pode ser um problema para todos os trabalhos científicos que foram publicados até hoje. Mas tudo bem, o que eu falei, se for verdade é prêmio Nobel. Até hoje ninguém conseguiu provar. Isso gera alguns problemas também, como eu falei já do problema do remédio com belladonna, porque a indústria homeopática ela não é fiscalizada, não tem controle de qualidade, ela não passa pelas agências regulatórias, nos Estados Unidos a FDA, a Agência Europeia, aqui no Brasil a Anvisa. É uma medicina à parte, alternativa. Os remédios homeopáticos não são testados do mesmo jeito que os remédios convencionais, até porque se fossem testados, eles não iam passar em nenhum teste clínico. Lembra do teste clínico que Lindy fez? Com a caipirinha dos marinheiros? Nenhuma caipirinha homeopática ia curar o escorbuto, gente. Não dá para passar um remédio homeopático num teste clínico, ele é água. Ele nunca vai funcionar melhor do que um placebo. Ah, mas testaram? Testaram. Então, a gente vai ver como que a homeopatia se saiu nos testes clínicos. E como que faz esses testes clínicos, né? E, respondendo então a minha outra pergunta, por que será que tem tanta gente que acha que funciona? Eu não falei que não funciona. A homeopatia funciona. Só que ela não funciona mais do que um placebo, porque ela é o placebo. E o efeito placebo existe, e ele funciona, e ele dá uma resposta no indivíduo. Então isso gera uma grande confusão em pessoas que não conhecem o método científico e não conhecem um teste clínico. E a nossa função como cientistas é explicar para essas pessoas, porque elas não têm culpa de não saber. Infelizmente, o método científico não é uma coisa muito explorada nas nossas escolas. E a gente acaba descobrindo como é que ele funciona, muitas vezes só na faculdade. O que é uma coisa que, como comunidade científica, a gente poderia mudar, mas esse é assunto para outra palestra. O efeito placebo foi descrito pela primeira vez por um cara muito conhecido chamado Pavlov. Pô, mas espera aí, Natália, Pavlov nunca falou de efeito placebo. Não, ele falou de condicionamento. Pavlov foi o cara dos cachorros, lembra? Que ele tocava uma campainha e os cachorros iam babando, salivando, porque ele condicionou os animais. Toda vez antes de dar comida, ele tocava uma campainha. Então chegou um momento que ele tocava a campainha e os cachorros já estavam salivando, esperando a comida. Isso é um condicionamento super simples. Aí você fala, pô, mas isso aí é comportamento, né? É, mas ele fez isso com morfina também. Ele injetava morfina nos animais e acostumou que a morfina também fazia o animal salivar. E depois de um tempo ele trocou a morfina por solução salina. Aí ele injetava a solução salina e o animal salivava também. Então, ele lançou as bases do efeito placebo, que é o condicionamento. A gente aprende, de uma maneira consciente, a reagir a alguma coisa que a gente conhece. E o nosso corpo aprende. Tem alguns trabalhos, tem muitos, depois eu coloquei uma lista de referências, quem quiser depois tirar foto ou copiar daqui, de alguns trabalhos que eu acho que são muito didáticos, que mostram como que o efeito placebo funciona. Mas tem alguns que eu gosto muito, que eu acho que vale a pena comentar. Esse de Cohen, que foi publicado em 94, ele condicionou o sistema imune de camundongos, de uma maneira muito similar ao que Pavlov fez com a morfina. Então, o que ele fez? Ele injetava nos camundongos um modulador do sistema imune, que ia fazer aquele sistema imune parar de funcionar. E acostumou os camundongos com aquilo, então ele injetava, e ao mesmo tempo que ele injetava, ele dava também uma solução de sacarina para os camundongos. Então, os camundongos não sabiam que eles estavam recebendo um modulador de sistema imune. Eles sabiam que eles estavam recebendo a sacarina, mas aquilo estava associado no corpo deles. Depois de um tempo, eles fizeram um trial, fizeram um teste, e substituíram esse modulador por solução salina e deram um antígeno para os animais. Deram uma substância que ia provocar neles uma reação imune, que era, no caso, uma reação alérgica. E os ratos que deveriam ter o sistema imune enfraquecido, porque estavam acostumados a receber o modulador, tiveram uma reação muito mais violenta do que os ratos do grupo controle. Só que eles não tinham recebido nada, eles tinham recebido só a solução salina.
Isso quer dizer o quê? O sistema imune deles acostumou a receber, junto com a solução de sacarina, uma solução que fazia o sistema imune cair. Quando eles foram provocados para o sistema imune reagir, o sistema imune estava deprimido. Só que eles foram provocados com solução salina e não com o depressor do sistema imune. Então, isso é um trabalho que eu acho muito elegante, porque ele mostra até onde o efeito placebo vai. A gente não está falando de cachorro salivando, a gente está falando de condicionar o sistema imune de animais. E os trabalhos com dor também são muito clássicos. Né? A dor, acho que é o mais fácil da gente ter um efeito placebo visível. Inclusive, tem trabalhos que mostram, na Segunda Guerra, o uso de solução salina quando acabou a morfina para os soldados. E relatos de que a dor passava. Mas isso são relatos, não são estudos clínicos. Né? É só um relato histórico. Tem, então, 2 trabalhos bem legais. Né? Esse trabalho do grupo de polio de 2001... Os soldados eram os relatos que a gente tem, não dá para saber se eram soldados que já tinham usado alguma vez a morfina ou não. Mas a gente tem que lembrar que naquele contexto de guerra, os soldados sabiam que morfina tirava dor. Tinha uma expectativa disso, eu vou receber uma injeção que vai me tirar a dor. Mesmo que ele nunca tivesse tomado morfina na vida. Né? E o que eu falei, isso não foram testes clínicos, isso é um relato histórico só. Né? Que serve para ilustrar. E, então, esse trabalho de 2001, eles fizeram com pacientes que tinham passado por uma cirurgia torácica, que é uma cirurgia que dá muita dor no pós-operatório, e é claro que eles não iam deixar os caras sem analgesia, então eles fizeram um trabalho que também ficou muito legal. Eles deixaram o paciente com livre acesso a um analgésico. Eles recebiam um analgésico básico, que todos eles recebiam, porque, coitados caras, né? Mas daí eles tinham acesso livre no soro, que eles mesmos podiam acionar se eles ainda estivessem com dor. E eles dividiram os pacientes em 3 grupos, e para um grupo eles falaram que naquele soro tinha um analgésico potente. Para um outro grupo, eles explicaram que era um teste clínico, que podia ter um analgésico potente no soro, ou podia ter um placebo, e eles estavam participando de um teste. E para o outro grupo, eles não falaram nada, eles deixaram lá à vontade. Não falaram o que tinha. E o grupo, para quem eles falaram que aquele soro tinha um analgésico potente, foi o grupo que menos usou, que menos pediu analgésico. Eles pediram uma vez e, nossa, passou. E daí eles não pediam mais. E não tinha nada, tinha solução salina. Então foi um trabalho bem legal também, que mostrou que realmente tinha até uma gradação. O grupo que achava que podia ser placebo ou não ficou no meio do caminho. Né? Ficou bem, né? Quem quiser depois anota a referência, é um trabalho bem legal para ler, que foi muito bem feito. E o último trabalho é um trabalho que mostra, o último que eu selecionei, né? Para mostrar para vocês, é um trabalho que nem é tão recente, que é 2001 também, mas ele conseguiu mostrar qual que poderia ser o mecanismo bioquímico do placebo. Porque a gente sempre fala assim, é sugestão, é autossugestão, tá bom, mas como o negócio funciona? A pessoa para de sentir dor. Então, como que a gente faz isso no cérebro? Né? E foi um trabalho muito legal, ele é um pouquinho confuso, e eles trabalharam com bloqueio de receptores opioides. Receptores opioides são os receptores que a gente tem para derivados de ópio, como, por exemplo, a morfina. Né? Então, a gente toma morfina, ela vai lá, ela se liga no nosso cérebro em receptores opioides que fazem parar a dor, basicamente. Né? E esse trabalho, então, né, eles dividiram o pessoal em 6 grupos. É um pouquinho confuso, mas vamos lá porque vale a pena. No grupo 1, foi o grupo controle deles, não receberam nenhum tratamento. O grupo 2, eles deram naloxone. O que é esse negócio? É um bloqueador de receptor opioide. Ou seja, se você toma isso e você toma morfina junto, o receptor vai estar ocupado, a morfina não consegue se ligar. Então, se for um tipo de analgésico opioide, ele não vai ter efeito. A gente está cortando o efeito dele. Tá? Então, no grupo 2, eles receberam
esse bloqueador, mas sem saber que estavam recebendo. No grupo 3, eles receberam um analgésico que era não opioide, então não ia ter nada a ver com esse receptor, mas também não sabiam o que estavam recebendo. Grupo 4, eles receberam um analgésico opioide sem saber e o bloqueador, sem saber de nada. O grupo 4 está completamente no escuro. O grupo 5 recebeu um analgésico declarado, falaram para eles, vocês estão recebendo um medicamento para dor. E o grupo 6 recebeu também, vocês estão recebendo um medicamento para dor, mas escondido desse grupo, sem eles saberem, o bloqueador. Então eles estavam recebendo, mas o efeito estava bloqueado. O grupo que teve a melhor resposta à dor foi o grupo 5. Porque eles receberam o remédio realmente fez efeito, e além do efeito do remédio, eles tiveram um efeito placebo. Porque eles não receberam o bloqueador. Eles receberam o remédio e tiveram efeito placebo. Então, eles foram os que relataram a melhor cura, né? A melhor tolerância ali para a dor melhorou mais. O segundo grupo que ficou feliz foi o grupo que recebeu o analgésico, sabia que estava recebendo o analgésico, que era o grupo 6. Mas eles estavam bloqueando o efeito placebo. Mesmo assim, como tinha um analgésico funcionando, esse grupo teve uma melhora, mas uma melhora que ficou abaixo do grupo 5, porque eles já não tinham o placebo. E o grupo 3 e o 4 ficaram mais ou menos na mesma linha, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E o grupo 1 e 2, coitados, né? Continuaram com dor. Esse experimento é confuso para a gente entender à primeira vista, depois quem quiser ler tem aí a referência, mas o que ele mostra para a gente? Que existe um mecanismo bioquímico para o placebo funcionar, e eu consigo bloquear esse mecanismo se eu dou um bloqueador de receptor opioide para a pessoa. Então a gente sabe pelo menos qual que é o caminho dessa sugestão, dessa coisa de, está tudo na sua cabeça. Sim, está, mas tem que ter uma bioquímica para isso funcionar. E aqui foi um dos primeiros trabalhos, hoje tem alguns trabalhos com ressonância magnética, que mostram que está no córtex pré-frontal, tem trabalhos muito mais detalhados de como o placebo funciona, e o placebo funciona mesmo. E tem muita gente estudando porque o efeito placebo deve ser usado na medicina de uma forma científica, claro. Mas a partir do momento que a gente descobre como que ele funciona, por que não usá-lo? Né? Mais exemplos de placebo que são super divertidos são experimentos feitos com verrugas, que você passava tinta mesmo, coloria as verrugas dos pacientes, e elas acabavam cicatrizando mais rápido do que o grupo de não tratamento, com tinta em cima. Porque é um puro efeito placebo, mas para a gente mostrar que realmente o placebo existe. Com asma, tem vários trabalhos que mostraram também, tem alguns trabalhos clássicos que mostram a pessoa com crise de asma aguda, e você dá o broncodilatador, ou você dá uma solução de soro e quase não faz diferença. A pessoa consegue sair da crise. Né? E até em casos de colite ulcerativa. Já foi observado uma melhora de 50% em colonoscopia, ou seja, realmente o epitélio regenerou, a pessoa tomando placebo. Então a gente vê que realmente a gente tem muito que estudar ainda em relação ao efeito placebo. E ele é um efeito que sempre foi estudado só em teste clínico. Então, quando a gente faz um teste clínico, o que a gente faz? A gente compara o medicamento com um grupo de não tratamento e um grupo de tratamento com alguma coisa inerte, uma solução salina, uma pílula de açúcar, que é o grupo placebo. Para o nosso medicamento ser aprovado por uma agência regulatória, ele tem que funcionar além do placebo. Não adianta ele funcionar além do grupo de não tratamento, porque isso o placebo já faz. Então, ele tem que funcionar além do placebo. Daí, ele é um bom medicamento. E o efeito placebo acabou ficando, então, na história como, né, o parâmetro que a gente usa nos testes clínicos. E, de repente, perceberam que, mas vale a pena estudar esse fenômeno também melhor.
e é um fenômeno que realmente está sendo estudado agora com muitas surpresas divertidas. Então, o que a gente conclui da homeopatia? Afinal de contas, ela funciona ou não funciona? Sim, ela funciona, como um placebo. Isso não é muito diferente de dizer que ela não funciona. E é muito importante fazer essa distinção, porque as pessoas percebem que funciona. E isso faz com que as pessoas continuem usando, porque elas não entendem como que funciona um teste clínico e como é o método científico. O placebo é a única coisa que faz a homeopatia funcionar, ou parecer que funciona? Não. Existem alguns outros fenômenos que chamam-se regressão à média de doenças cíclicas, principalmente doenças que envolvem dor, como artrites, reumatoides e artrose, são doenças que geralmente elas têm picos. E geralmente a pessoa busca tratamento quando a doença está no pico. Aí ela vai lá, toma o remédio, está desesperada porque o negócio dói pra caramba, já tentou um monte de tratamentos que não funcionam, aí ela vai lá e toma homeopatia e em seguida, naturalmente, a doença ia regredir para o vale, mas a pessoa vai associar aquilo ao tratamento homeopático que ela acabou de usar. Isso é muito comum e isso é simplesmente uma falta de conhecimento de grande parte da população e, de novo, não por culpa da população, por culpa do nosso sistema de educação, que não ensina para a gente, quando a gente está no colégio, o que é método científico e o que é causa e correlação. Então, as pessoas correlacionam. Se B aconteceu depois de A, então A causou B. E a gente sabe que em ciência não funciona assim. Para a gente saber o que causou, a gente precisa testar, a gente precisa de um modelo animal, a gente precisa de um grupo controle. E a maior parte da população não foi treinada para pensar assim, foi treinada para enxergar esses padrões. Então, é muito comum a gente ter, nessas doenças que são cíclicas, a gente vai acabar tendo essas associações. E remissão natural de doenças. Tem doenças que são naturalmente crônicas, que são temporais, elas aparecem em alguma fase da vida e elas acabam se curando sozinha. Então, eu, por exemplo, tenho na minha família um caso bastante típico disso. A minha filha teve infecção urinária de repetição dos 2 aos 6 anos de idade. Ela tinha vários episódios. E era super estressante para a família ter que lidar, para ela, para mim, para o meu marido. Então, imagina, depois de 4 anos de você ver sua filha toda hora tendo crise de cistite, que é uma coisa que incomoda muito, você já está no ponto realmente de dar 3 pulinhos e chamar São Longuinho. Né? E quase fiz isso. Mas eu não dei homeopatia. Mas imagine que eu tivesse dado homeopatia para ela. Depois que ela fez 6 anos, o negócio nunca mais teve. Parou, curou sozinho. E é uma coisa que acontece em crianças. Asma também é uma doença que geralmente acomete na infância, depois passa, às vezes volta na puberdade, depois passa de novo. Então tem várias doenças que são temporais e que levam a gente a um certo estado de desespero, que de repente você vai lá e dá homeopatia e a doença, puxa, mas depois de 6 meses de tratamento homeopático passou a infecção urinária. Não, ia passar de qualquer jeito, mas a gente vai associar com o tratamento que a gente fez logo antes, porque a gente tende a fazer essas relações causais que na verdade não são só correlações temporais. Então tudo isso acaba criando um ambiente favorável, não só para a homeopatia, mas para várias pseudociências, que não é só homeopatia, a gente tem um monte, a gente tem reflexologia, cura por cristais, aromaterapia, irisdologia, nossa, dá para lembrar de um monte, assim, e todas usam essa humanidade nossa de fazer essas correlações, em vez de procurar um efeito causal. E por isso que elas acabam se perpetuando, porque daí elas vão dando margem àquelas evidências que em ciência a gente chama de anedóticas. Não, mas claro que funciona. O cachorro da minha vizinha se curou com homeopatia. Né? E a gente sempre vai ouvir várias histórias. E pode ser que o cachorro da vizinha realmente se curou de alguma coisa. Que ele se curou é provável até, mas não que a homeopatia curou o cachorro da vizinha. Porque é água, ou é açúcar, ou é álcool. Então aqui eu trouxe, para quem quiser depois fotografar ou copiar daqui, né,
homeopatia foi testada pela comunidade científica? Foi. Foi, porque a gente não pode ter preconceito. Não é só porque o negócio parecia completamente implausível, com os princípios malucos, pô, mas e se funcionar? Se funcionar, a gente já tem que descobrir por que funciona. Mas antes de descobrir por que funcionaria, a gente tem que conseguir provar que funciona de acordo com o método científico. E isso ninguém conseguiu provar. Então aqui eu coloquei algumas revisões e meta-análises que foram feitas. Essa primeira que eu coloquei é aquela revisão sistemática famosa que foi feita na Austrália, que eles analisaram 57 revisões sistemáticas. Para quem não conhece, o que é uma revisão sistemática? Quando a gente tem um assunto controverso em ciência, a gente sempre tem um monte de publicações. Então tem publicação que diz que funciona, tem publicação que diz que não funciona. Óbvio que na homeopatia a gente tem bastante assim. Uma revisão sistemática vai reunir tudo que você tem sobre aquele assunto, vai ver quais têm uma metodologia adequada, quais foram feitas de acordo com o método científico, e vai compilar todos esses numa meta-análise. E daí vai conseguir, fazendo uma análise estatística dos resultados, mostrar, olha, a gente fez uma análise de todos esses trabalhos, né, retirou os que estavam muito ruins, pegou os que estavam bons de acordo com o método científico, o resultado foi esse. Então, essa revisão australiana, eles analisaram 57 revisões sistemáticas sobre a homeopatia. E daí eles publicaram esse documento, que foi o documento que serviu para banir a homeopatia do sistema de saúde público da Austrália. Depois desse documento, eles realmente chegaram à conclusão que não existia nenhuma evidência científica que justificasse o uso da homeopatia para o tratamento de qualquer doença que ela se propunha a tratar. E então, ninguém proibiu a homeopatia, ninguém prendeu o médico homeopata, tá? Não aconteceu nada disso. Mas eles retiraram do sistema público de saúde. Eles chegaram à conclusão que o governo não ia bancar. Se a pessoa quer usar, ela vai lá no médico homeopata e paga do bolso dela. Igualzinho ao que fizeram aqui no SUS. Não, mas a gente chega lá. Né? Tem esse aqui, tá difícil de apontar, que eu vou usar setinha. O Edward Ernst, essa é uma das melhores revisões sistemáticas dele, é uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, ele também pegou um monte de trabalhos e chegou à mesma conclusão, mas além disso, para quem não conhece o Edward Ernst, ele também é autor de livros de divulgação, e o cara é muito bom. Ele escreve muito bem, ele escreve para público leigo, e os livros dele são uma delícia de ler. Vale a pena, procura. Ele tem vários livros em que ele explica todas as pseudociências, tem alguns que ele explica só a homeopatia, e ele tem um histórico de vida muito interessante, porque ele começou a carreira dele como médico homeopata. Então é muito legal ver como que ele foi se tornando, com o tempo, um especialista em método científico, com uma cabeça muito aberta. Ele era professor na Universidade de Exeter, na Inglaterra, e as pessoas procuravam o Ernst para fazer testes clínicos, porque ele acabou se especializando em método científico. E ele sempre foi um cara que falava, tudo pode ser testado. Por mais estapafúrdia que pareça a ideia, ela pode ser testada pelo método científico. Então ele testava mesmo, e ele publicou vários livros mostrando que realmente todo o trabalho dele de testar a homeopatia, ele não conseguiu, nem ele nem ninguém, né, comprovar que funciona. Então ele acabou se tornando um grande defensor da ciência e expositor das pseudociências. E o último livro dele chama Scientist in Wonderland, é uma autobiografia dele, que vale muito a pena ler, porque no final de toda essa jornada dele, que ele é conhecido como o homem que desbancou as pseudociências na Inglaterra, ele fala que ele cansou de brigar, que é uma batalha muito difícil e que ele não sabe se um dia a gente vai conseguir explicar para as pessoas que isso não funciona. Então é muito triste acompanhar, mas ele continua ativo, acho que o livro foi mais um desabafo, né? E ele continua escrevendo, continua, né, orientando, mas hoje ele é professor aposentado. Né? Tem também a revisão do NIH, todos falam a mesma coisa. Essa revisão do Chang fala de efeito placebo. Essa que saiu no The Lancet é uma das mais famosas também, de 2005, que falou é o fim da homeopatia.
também mostra que realmente não funciona melhor do que o placebo. E essa última aqui é super recente, ela saiu na semana passada, né, Marcelo? Né, que é o relatório da Agência Europeia, dia 20, né? E que também é um relatório enorme, muito parecido com o australiano, que eles analisam a homeopatia, o uso da homeopatia na Europa, inclusive do ponto de vista econômico, eles dão todos os números do quanto que movimenta e recomendam que a Europa pare de usar ou que pelo menos rotule, como fizeram nos Estados Unidos, que hoje os produtos homeopáticos nos Estados Unidos têm que constar no rótulo, esse produto não possui comprovação científica. Quem quiser, compra. Como eu falei, ninguém está tentando tolir a liberdade individual de cada um de se tratar como bem quiser. As pessoas têm o direito de não se tratar também, se elas quiserem. Mas elas têm o direito de saber que aquele produto que elas estão comprando não passou pelo mesmo crivo de outros medicamentos que foram aprovados pela FDA e que foram aprovados em testes clínicos. Isso acho que é um direito do consumidor e foi assim que os Estados Unidos resolveu a questão. Eu acho que resolveu de uma maneira muito elegante, sem tirar a liberdade individual de cada um que quer usar o que bem entender. Argumentos que geralmente aparecem, né, para discutir. Então, antes de começarem a me fazer perguntas, eu já trouxe eles, porque geralmente é o que as pessoas me perguntam. Então, já me falaram, mas a homeopatia ela é um processo individualizado. Então, não adianta você testar ela em testes clínicos, igual vocês fazem com outros remédios, porque não vai funcionar, ela é feita para cada um. E a minha resposta é sempre a seguinte, se ela não pode ser testada pelo método científico, então ela não é ciência. Então, tudo bem, você usa, faz o que você quiser. Mas não diga que é ciência, porque não é. Quando ela é testada pela ciência, ela falha. Se ela é qualquer outra coisa, tudo bem. Não tem gente que reza e pede para Deus para se curar? Qual que é o problema? Mas a gente não está vendo nenhum sacerdote entrar na academia e falar que a religião é ciência. Ele fala, não, religião é fé. Então, tudo bem, você quer usar a homeopatia como fé, como energia, não, eu acho que tem alguma coisa. Não tenho nada com isso. O meu papel como cientista é simplesmente dizer que não tem comprovação científica de que funciona. Funciona em animais e bebês, então não pode ser placebo. Já me falaram de plantas também, mas plantas eu achei meio complicado. Em animais, a gente já viu que existe placebo em animais. Se a gente consegue condicionar até sistema imune de camundongo e fazer cachorro salivar com solução salina em vez de morfina, é claro que existe placebo em animais. O condicionamento foi descrito primordialmente em animais e não em humanos. E outra coisa que existe é que existe o efeito placebo do dono, mesmo que o animal não esteja apresentando. Então, o dono vai lá, trata o cachorro com homeopatia e, poxa, acho que meu cachorro melhorou. Né? E isso acontece com o veterinário também. A gente, todo mundo está sujeito. Tem trabalhos de efeito placebo que mostram que quando a pessoa sabe que é placebo, mesmo assim tem melhora. Quando você avisa, ó, isso é um placebo. E mesmo assim você vê uma melhora, porque o nosso corpo está condicionado. Então, isso acontece com a nossa relação com os animais domésticos também. A gente tem uma relação com eles. Além disso, um animal doente é um animal que a gente vai tratar com mais carinho, a gente vai dar mais atenção, a gente vai alimentar melhor. Tem um monte de variáveis que precisam ser controladas. E eu sempre respondo, eu falo, tudo bem, então, para quem acha que funciona em animais e não é placebo, me explica por que funciona só no cachorrinho e no gatinho, mas não funciona nos camundongos que a gente usa para fazer o teste clínico. Tinha que funcionar também. E bebês é a mesma coisa. Existe o efeito placebo da mãe e do pai. E o bebê também pode ser condicionado. A gente não sabe o mecanismo de ação de todos os remédios que a gente usa e a gente usa mesmo assim. Tem um monte de remédio que a gente não sabe como é que funciona. A gente não sabe como que funciona, mas a gente sabe que funciona. A gente consegue testar num duplo cego, randomizado, controlado, com grupo placebo, num teste clínico convencional, e a gente mostra que funciona. Lembra da história de Linde? Ninguém sabia o que tinha no limão e na laranja, ninguém sabia o que era vitamina C, ninguém sabia o que era escorbuto. Eles só sabiam que funcionava.
Depois é que a gente foi descobrir os mecanismos. Então, para a gente começar a viajar nos mecanismos pelos quais a homeopatia poderia funcionar, primeiro a gente tem que mostrar que ela funciona. Se mostrar que ela funciona, daí vamos viajar nos mecanismos. Mas, por enquanto, ninguém conseguiu mostrar. E, finalmente, eu acho que o argumento que é mais complicado, porque daí é uma questão ética para debater. E se for placebo? Eu ouvi isso uma vez de uma médica homeopata. Ela falou para mim, e se for placebo, dane-se, o que importa é a melhora do paciente. E eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, eu até entendo, porque a gente viu que o placebo é super legal, que o placebo realmente funciona. A gente está investigando como que ele funciona. Mas daí a gente entra numa questão ética que eu acho muito delicada, porque tá certo enganar o paciente para que o placebo funcione, para que o placebo tenha um efeito melhor? E será que se a gente dá um placebo para uma condição que causa dor, e daí o cara se cura da dor, mas na verdade a doença não foi tratada, e se a doença progredir sem tratamento, porque a gente deu um placebo para o cara, e progredir a um ponto que depois a gente não consegue mais tratar? Então eu acho que usar o placebo de uma maneira consciente, só porque mal não faz, eu acho que ele pode ser perigoso. Eu acho que tem ocasiões que ele pode fazer mal, e já tem vários relatos de medicina do século passado que os caras davam mesmo. Para vários casos que não sabiam mais o que fazer, davam um placebo, enganava o paciente na maior e muitas vezes funcionava. Mas é uma questão ética. E daí a gente entra numa área que não é a minha, eu não sou médica e eu não sei como é que eu faria. Bom, eu ia passar um videozinho, não sei se dá tempo, Marcelo, acho que está meio adiantado já, né? Mas é um videozinho só para dar risada mesmo, que talvez muitos de vocês já conheçam, que é o plantão médico homeopático. Passa? Então vamos lá. Então, antes de passar o videozinho, eu só queria terminar com Hipócrates dizendo que realmente existem, de fato, duas coisas, a ciência e a opinião. A primeira gera conhecimento, a segunda gera ignorância. Então, quando a gente escuta esse argumento de que, deixa os caras usarem a homeopatia, mal não faz, lembra que pode fazer mal se a pessoa desistir de buscar tratamento, porque ela acha que aquele tratamento homeopático funciona, e daí quando ela quiser buscar tratamento pode ser tarde demais. Dina Sfato morreu disso, não sei, muitos de vocês devem ser muito jovens para lembrar. Dina Sfato era uma atriz da Globo, famosa, que morreu de câncer de mama. E quando ela diagnosticou o câncer de mama, ela resolveu que ela ia se tratar só com homeopatia e acupuntura. E ela se tratou durante 2 anos, o câncer progrediu e ela faleceu. E era um câncer que tinha sido detectado no começo, que poderia ter sido removido cirurgicamente, ela não quis, ela quis tratar com homeopatia e acupuntura. Então, são coisas complicadas se nós, da comunidade científica, não esclarecermos para a população o que realmente é aquilo. Tem risco, sim. E tem risco da pessoa morrer por falta de tratamento, além dos riscos de saúde pública que podem acontecer, tipo o movimento anti-vacinas, essas coisas. What have we got? RTA, broken arm, suspected internal injuries, severe contusions to the head. Okay, need to move fast. Put me a solution of Arnica montana. Stat. Strength? 1 part in a million. Are you sure? It looks serious. You're right. We need to strengthen the dose. 1 part in 10 million. On it, Doctor. Here you've got a tricky one. Nothing we can't handle. Get me some wolfsbane, also known as monk's hood, in here. And a whole tray of flower remedies. Whoa, your chakras are fading. You need some crystals. Yes, fetch me some purple tinted quartz. Damn it, you're right. Make that aquamarine quartz. Good call. Okay, he's stabilizing. Now, does anybody know what sort of car hit him? The Blue Fort Mondeo, apparently. Right, get me a bit of Blue Form Mondeo, put it in water, shake it, dilute it, shake it again, dilute it again, do some more shaking, dilute it some more, and then put 3 drops on his tongue. If that doesn't cure him, I don't know what will. You should have a look at this, Simon. What is it? Dear, this poor chap's got long to live. Why not? His lifeline, very short. But his horoscope's not too clever either. Sagittarius. Brace yourself for a surprise. Things are about to change for you. Certainly are, unless... Wait. What? We could try drawing a bit more lifeline on with Biro. It'll never work. You got a better idea? Let's see what happens.
Time of death, 3:34. Ish. Tough day, eh? I just can't stand losing them. It happens. I don't know. Sometimes I think a trace solution of deadly nightshade or a statistically negligible quantity of arsenic just isn't enough. That's crazy talk, Simon. Okay, so you kill the odd patient with cancer or heart disease, or bronchitis, flu, chickenpox, or measles. But when someone comes in with a vague sense of unease, or a touch of the nerves, or even just more money than sense, you'll be there for them. Bottle of basically just water in one hand, and a huge invoice in the other. I suppose you're right. Now, another drink. I need one. Excuse me. 2 more homeopathic laskers, please. Whoa, that's strong stuff. Bom, desculpem a brincadeira, não é para ofender ninguém, é só para a gente dar risada mesmo, né? Para brincar um pouquinho com os princípios da homeopatia. E agora, estou à disposição se alguém tiver dúvidas, conversas, angústias. Só queria saber uma coisa, quantos testes foram feitos, você não falou isso, para provar que realmente a homeopatia não funciona? Porque, tudo bem, até acredito que possa haver efeito placebo, mas tem que ter um número para você afirmar que é placebo, uma prova, né? Nós, por exemplo, lançamos um produto agora para a rede hospitalar, ficou 20 anos em pesquisa, né, para mostrar que ele funcionava. Agora, se existe uma coisa, eu acredito que deve ter sido feitos muitos trabalhos, mas quantos? Para mostrar, não, isso realmente é um placebo e não é isso eu que eu queria saber. não consigo precisar. Então fica meio complicado. Exato, mas se você pegar aquele trabalho australiano, que foi um dos mais completos, ele analisou 57 revisões sistemáticas. Cada revisão era uma revisão que tinha mais de 100 trabalhos avaliados. Então, assim, há muito tempo que realmente o pessoal tem tentado provar que a homeopatia funciona e não conseguem. Ela não consegue funcionar melhor. Sim, nós não temos um número. Por exemplo... Mas eu posso pesquisar um número exato. Eu vou citar um exemplo meu. Você tem melhor que eu, Marcelo? Não, então, eu vou citar o meu exemplo. A medicina fala que lecitina de soja não abaixa o colesterol. Qualquer médico fala isso. Eu tinha um colesterol altíssimo, venho tomando há mais de 6 anos, meu colesterol foi para 140, era acima de 250, então funciona. Agora, se perguntar para o médico, ele vai falar que não funciona, mas na maior parte das pessoas... Tem teste, então, mas é que daí fica uma coisa... Tudo bem, eu estou falando, mas para você falar que é placebo, você tem que ter muito mais trabalhos, poxa. Você tem uma então, isso que eu gostaria de saber, para poder realmente fazer uma afirmação dessa. No trabalho australiano, foram 57 revisões que eles usaram. Se não, nesse caso, você, por exemplo, tem câncer, faz quimioterapia. Quimioterapia você acaba de matar você. Na verdade, na maior parte dos casos, a pessoa morre, porque ela destrói o câncer, mas destrói a pessoa, entendeu? Isso é uma concepção muito antiga da quimio. A gente não é. Meu sogro começou a fazer, ele morreu em menos de um mês, ele morreu. Ele estava... Vai ter vários casos. Entendeu? E quantas pessoas começaram a fazer e sobreviveram? Olha, eu acredito que muito poucas, viu? Acredito que muito poucas. Não são poucas. Porque não só de câncer, mas ela passa a morrer de outras coisas que foram causadas, entendeu? Porque acaba com o seu organismo, ela detona você. De qualquer jeito, eu acho que o que tem que ficar muito claro quando a gente trabalha com medicamentos em medicina é que eles têm que passar por um teste clínico. Não, eu concordo. Né? Como você conhece bem. Então, assim, se a lecitina de soja passou por um teste clínico randomizado, com o pessoal fala que não funciona, mas imagina. Então, mas se não funciona num teste clínico, pode ser que funcione em você por ele. Não, funciona em muita gente que eu conheço toma isso aí, realmente. É o único jeito que a gente realmente consegue comprovar que uma substância funciona. Ela tem que funcionar para um grande número de animais e depois um grande número de pessoas. Olha, quando o Fleming lançou a penicilina, não dava tempo de saber se isso funcionava ou não. O que eles fizeram? Na Segunda Guerra, eles começaram a mandar bala e todo mundo começou a sarar. Mas ele também não tinha certeza se aquilo funcionava.
ele achou que poderia funcionar. Ele testou em 10, não foi ele, na verdade foi Chen e Florey, eles testaram em 10 animais, foram 5 grupos controle e 5 do grupo infectado. Então. Os 5 do grupo infectado sobreviveram com a penicilina. Aí eles começaram, na guerra tinha muita gente morrendo de infecção. Exato, eles começaram a produção em massa e, na verdade, acho que eles acabaram meio que testando nos soldados, mas era um momento da história que os testes eram feitos de maneira diferente, era muito menos rigoroso do que é hoje, e era um momento muito especial da história. E deu certo, né? E funcionava. Sim, deu super certo. Depois foi provado que aquilo era verdade. Mas imagina se a gente testasse medicamento desse jeito hoje. Lembra do caso da talidomida. Só de não ter sido testado em humanos, olha o estrago que fez. Né? Teve toda uma geração de pessoas com defeitos. Então, hoje os testes são muito mais rigorosos, porque a história mostrou que quando eles não são, as consequências podem ser muito graves. Mais uma pergunta. É diferente a visão do biólogo e cientista e a visão do médico. Só um comentário, quer dizer, eu estava procurando ali os dados. O estudo australiano, ele considerou, quer dizer, as revisões, cada trabalho dentro de cada revisão tinha pelo menos 150 indivíduos testados. Então, da ordem de dezenas de milhares de pessoas testadas. Eu achei interessante quando você comentou do bebê, né? Você falou um monte de coisa sobre os animais, depois você foi para o bebê. O condicionamento do pai influenciando alguma coisa no bebê, mais ou menos isso que você deixou transparecer, é isso? Olha, a gente tem pouquíssimos estudos com bebê, porque ninguém faz estudos com bebê, então acaba sendo um monte de relatos de caso. Mas vamos sair do bebê, vamos sair daquela criança que tem 1 ano, 2 anos, qualquer coisa assim. Eu lembro muito bem de feitos na minha família, que nem tem na família também. Eu tinha meus cunhados, um é médico alopata e uma outra homeopata. Então, era a crise dos 38,5 de febre, o Zé meteu a Novalgina. Quando baixava um pouquinho, a Maria entrava lá com as gotinhas. Então, na realidade, isso foi uma briga na minha família também, o tempo inteiro, porque dava dor, eu falava, pô, mete logo de cara, o outro não mete. Agora, você deu uma interessante, né? Será que a influência da mãe faz alguma coisa? Provavelmente. E no caso dos animais, até do médico veterinário. E até do dono do médico que fica tomando conta dele. Né? Tem alguns trabalhos que foram feitos com cavalos que mostram que só o contato físico com o dono já mostra melhora de dor no animal. Então isso significa que a mão humana pode fazer efeito muito grande em cima de tudo isso? Oi, tudo bem? Eu sou médica acupunturista, e dentro do trabalho do meu trabalho de conclusão de curso, aí eu peguei casos que estavam sendo tratados há muito tempo, num ambulatório que ninguém mais queria, e eu segui esses casos, eu fiz o estudo duplo cego randomizado, e no final todo mundo melhorou, eu não consegui provar que a acupuntura melhorava, eu não consegui, né, ver a diferença. E na discussão, quando eu fui discutir, né, com o meu orientador, ele falou que tem uma coisa muito interessante, chama o efeito Hawthorne, que são as pessoas que estão meio negligenciadas, elas começam a ser acompanhadas, todas elas melhoram. Às vezes isso é muito difícil de você tirar do efeito placebo do agulhamento ou do comprimido, mas porque também, às vezes, dentro do pediatra, o pediatra que tem 10 minutos, 15 minutos no convênio, e aquele que tem 1 hora no consultório, ele tem um acompanhamento diferenciado, então o efeito Hawthorne é muito importante. E muito presente, é um efeito placebo, e eu acho que se tem uma coisa que não porque eu não sou médica, mas pensando em comunidade científica, em vocês que são médicos, que a gente tem a aprender com os médicos homeopatas, acupunturistas holísticos, né, de uma maneira geral, esse pessoal mais místico, né? Eu acho que se a gente tem algo a aprender com eles é a valorização do contato com o paciente. Porque isso realmente eles fazem, e fazem muito bem, o paciente se sente cuidado, se sente amparado, e isso é um efeito placebo. E por que não fazer isso com o paciente? Né? O Ernst, aquele cientista inglês que eu falei que realmente foi o homem que desbancou as pseudociências na Inglaterra, ele fala muito isso, quando as pessoas falam, mas qual que é o problema, então, se o placebo é tão bom, por que não usar? E ele fala, mas nós já estamos usando.
Cada vez que a gente trata um paciente, a gente está usando. Cada vez que a gente dá um remédio, lembra aquele que eu mostrei dos bloqueadores, opioides? Né? Qual foi o melhor grupo? Foi o que tomou o analgésico e sabia que estava tomando. Então, ele teve o analgésico e o placebo. E por que tirar o placebo dele? A gente já está dando. Então, o cuidado com o paciente é um placebo também. E é um placebo importante. Às vezes, só ele já até basta, né? Como a gente vê em alguns estudos. E que legal que você desenvolveu um trabalho com acupuntura e que você compartilha com a gente que, ó, eu fiz mesmo e não consegui ver resultado. Eu acho que é esse tipo de conversa que falta na comunidade científica, em vez de ser aquela conversa de não, eu tenho certeza, porque eu fiz, que minha tia, porque funcionou o cachorro, né? Não, e é diferente você pegar também um paciente agudo, que nunca teve nenhum tratamento, e outro que é crônico, que tem retorno de 6 em 6 meses. Você começa a dar retorno semanal para essa pessoa, ela te ama para sempre. Então, ela melhora, e isso daí é muito difícil também, tecnicamente, de você tirar esse efeito. Você não pode comparar. É difícil de mensurar. Não sei se você viu, os testes duplo cego que foram feitos para acupuntura, eles foram dificílimos de elaborar. Porque homeopatia é o rei dos placebos, é muito fácil, ela é um placebo, é uma pílula. Então, você fazer um teste clínico randomizado, duplo cego, com grupo placebo por placebo, é uma maravilha, o negócio sai bonitinho, redondinho. Como é que você vai cegar o cara que está aplicando acupuntura? Como é que ele não vai saber o que ele está dando para o paciente? Então, são testes que foram muito mais difíceis de elaborar. E uma das metodologias que usaram foi uma que o Edgar Nernst desenvolveu, que eram aquelas agulhas retráteis, né? Que o paciente que você usou, o paciente pensa que você está agulhando e você não está. Né? Então, são coisas muito difíceis de elaborar e muito difíceis de mensurar, como você disse. Por isso que elas têm que ser testadas exaustivamente, não tem outro jeito. Boa noite. Eu vi a sua apresentação e, assim, acho que esse segundo semestre os temas estão bastante polêmicos, né? Porque no mês passado falasse sobre o universo, o ser humano, um holograma e por aí afora, estava lotado aqui o auditório. A homeopatia nunca lota auditório. Aliás, eu até comentei no dia, porque quando se falou, olha, na próxima semana foi ele que falou, né? Na próxima vez nós vamos falar de homeopatia, eu fiquei quieto aqui ouvindo, mas foi um riso geral aqui, num tipo assim, uma coisa pejorativa, né? Pejorativa, né? E eu já imaginava isso. Mas o problema que está é exatamente esse, não? Você faz parte lá do Instituto de Biociências, da Biomédicas, né? da USP. Tenho contato íntimo com o pessoal do IPQ. E lá eles são totalmente favoráveis à homeopatia. Você deve saber, então deve causar uma luta interna. Quando você me disse, né, que é problemático tratar isso em termos mundiais, o SUS aqui, o Brasil, eu não preciso nem falar dentro da própria instituição. Você tem uma ideia de um lado e lá eles têm totalmente outro. Eu me encontro com eles toda terça-feira, a gente vai. E lá o grupo que me chamou a atenção, que eu tenho acesso com 2 grupos. Um é o Laboratório de Neurociência, eles têm umas coisas que me interessam lá, e um grupo, esse que apoia isso, é um grupo de religiosidade e espiritualidade. Então, eles são totalmente favoráveis. Agora, na terça-feira passada, foram falar de Umbanda lá. Quando eu tomei contato com eles, fotografado, isso daqui passou dentro do IPQ da USP. Para quem riu de homeopatia, bom. Então, assim, como que você trataria isso dentro de um próprio... Lá, você falou, olha, eu não sou médica, lá eles, médicos, apoiam, e muito pelo contrário. Lá, conversando com o acadêmico Frederico, ele diz, aqui nós temos um paradigma. Nós acreditamos que realmente a crença, a religiosidade, a espiritualidade, isso daí favorece o ambiente, e aquilo lá, se você fizer, eu não fico assim nada a dever a dizer assim, como que um Hitler conseguiu levar uma nação para aquele ponto. Aquele grupo ali, eu não consigo ver diferença alguma. Aquilo morreu e está pronto. É a situação, aquilo ali, e tudo mais. Né? Inclusive, de lá, o meu interesse é totalmente diferente. Eu não sou religioso, eu não sei nada disso, mas
que eles trabalham, o modo deles verem. E, inclusive, teve agora o 4º Congresso de Medicina lá na UFMG, foi um representante de lá, trabalhos muito grandes sobre homeopatia e tudo mais. E lá dentro desse grupo mesmo, existem pessoas lá fazendo doutorado, pós-doc, os temas lá são assim, ensaios patogenéticos homeopáticos randomizados. Isso dentro da USP. Tem. E com verba pública, né? Geralmente acontece de aparecer aí bolsas FAPESP, bolsas CNPq. O problema é um problema de políticas públicas. No Brasil, a homeopatia e a acupuntura também são práticas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E o erro, no meu ponto de vista, começou aí. E é aí que a gente tem que reverter. Nós, cientistas, porque enquanto essa prática continuar reconhecida pelo Conselho Federal, a gente pode falar o quanto a gente quiser, que eles vão dizer, mas eu tenho respaldo na lei. A lei reconhece que eu posso praticar e que isso é um tipo de medicina. Então, a gente precisa de um movimento que realmente pare essas coisas. Como foi feito nos Estados Unidos, como foi feito na Austrália, ninguém vai sair matando, prendendo, falando mal de pessoas que fazem essas práticas. Assim como não faremos isso com os religiosos, com quem acha que se cura pela fé. As pessoas têm o direito de se tratar com o que elas bem entenderem, ou não se tratarem. Mas nós, como cientistas, temos o dever de informar a população do que é ciência e do que não é, e de procurar desenvolver políticas públicas que protejam esse direito das pessoas de saber o que é ciência e o que não é. Porque o meu medo é que na hora que você dá um respaldo legal para essas pseudociências, adianta muito pouco todo esse trabalho que a gente faz de divulgação científica, de exposição, e escreve livro, e escreve artigo, e publica em revista, porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, o que esses caras estão falando? O Conselho Federal de Medicina diz que funciona, então funciona. Está no SUS? Se está no SUS é porque funciona. Isso precisa mudar. E para isso mudar, no Brasil, que é um país que vive à base de populismo e compra de votos, vai ser muito difícil. É um movimento que precisa acontecer. Se nós, como classe científica, a gente não consegue nem orçamento para pesquisa, eu não sei se a gente vai conseguir mudar essa mentalidade. Eu espero que sim. Eu tenho lutado para isso, mas eu acho que é um caminho muito, muito longo e que precisa começar com educação. Precisa começar nas escolas. Então, quando eu falei muito durante a palestra que não é culpa da população, porque a gente não aprende método científico, a gente não aprende causa e correlação, a gente não aprende a pensar nas escolas, principalmente nas aulas de ciências. A gente não é ensinado a pensar. As ciências nas escolas ainda são ensinadas de uma forma expositiva e como verdades absolutas. A gente não estimula os nossos alunos a raciocinar, a pensar, a questionar. Então, eu acho que a gente precisa, a mudança é por baixo mesmo, é uma mudança de base. E num país que não tem nem educação, como é que a gente vai exigir que tenha educação em ciências, né? Então a gente está pensando num passo que é um passo além do mais básico que ainda precisa ser feito. Uma das lugares que eu atuo dentro do Banco Central, em 86, o Sarney, ele colocou, obrigou, Deus seja louvado, né? E ele disse, eu não posso acreditar que alguém não acredita em Deus. Né? Eu fico pensando assim, uma figura como ele, com essas informações, que Deus que ele está se referindo. Né? E ontem, ou antes de ontem, o STF passou, né, agora, emitindo que religião passa a ser parte do currículo das escolas públicas, né? Por sacerdotes, né? Então vai gerar, apesar de ser facultativa, né, a aula de religião, vai acabar gerando uma controvérsia na cabeça das nossas crianças, imagina você chegar, sai da aula de biologia, entra na aula de religião, e daí o sacerdote fala, bom, agora esquece tudo que aquele cara falou de evolução e vem aqui, vamos estudar o Gênesis, né? É complicado. O país deveria ser laico, a educação deveria ser laica. Então, a gente está com problemas muito grandes para resolver no nosso país no momento. Né? Um deles são as pseudociências, principalmente porque elas custam. Elas têm um custo para a saúde pública, elas têm um custo para o SUS.
Né? Todo esse dinheiro que foi feito para implantar a homeopatia no SUS, ele podia ter sido usado para outra coisa. De preferência, não para pôr na mala de ninguém. Né? Então, são coisas que o país tem problemas tão maiores do que isso, mas isso também tem que ser resolvido. Né? Você conversou sobre a homeopatia e os problemas que elas podem trazer, por exemplo, anti-vax, que você falou. Eu penso como que seria, então, pais que têm o poder de decidir sobre seus filhos. Uma criança que tem uma doença séria, e que os pais resolvam que essa criança vai ser tratada com homeopatia, até onde um médico poderia interferir e falar sim ou não, né? Pode, porque a criança, primordialmente, tem os direitos dela garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E um desses direitos é direito à vida. Então, o médico pode sim intervir contra a opinião dos pais para tratar aquela criança. No Brasil, a gente não tem casos disso, mas no Canadá e na Austrália, a gente teve caso de pais que foram presos por negligência, porque a criança morreu por falta de tratamento adequado, porque os pais decidiram tratar apenas com homeopatia. Né? Então, é um risco que acontece, crianças morreram por causa disso e pais foram processados e presos. No Brasil, esse direito está garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não conheço nenhum caso de prisão, nenhum caso mais drástico, mas eu conheço casos de médicos que interviram e internaram a criança contra a vontade dos pais. Ainda bem. Eu só queria mencionar que essa história da memória da água é uma história bem interessante, se vocês procurarem na... Aí eu deixo que envolve um mágico. Eu só queria saber como é que eles quantificam dor, por exemplo, nos estudos clínicos. Tipo, é muito subjetivo. É muito subjetivo e geralmente são escalas de dor, e isso é em qualquer estudo clínico, não só para efeito placebo, para homeopatia. Né? A quantificação de dor, ela é subjetiva. Então, quando você faz em humanos, você pergunta para as pessoas, você dá uma escala de dor e elas têm que dizer, uma escala de 1 a 10, o quanto que está doendo. Quando você faz com animal, você procura sinais como taquicardia, dilatação de pupila, né, a respiração ofegante, e é muito difícil de mensurar, muito. E exatamente por ser difícil de mensurar, é que os trabalhos com pseudociências acabam florescendo. Né? Imagina você fazer um trabalho com animais. Você não pode perguntar para o bicho, e aí, parou de doer? Abana o rabo se você diz que sim. Né? Então, é muito mais complicado. Mas a gente tem alguns parâmetros físicos que dá para ter uma ideia. E na questão da Austrália, a homeopatia foi separada da saúde pública. Isso. Mas ele continua sendo médico quando ele pratica homeopatia? Ou ele tem que falar, meu registro de médico agora não é válido porque eu estou receitando isso? Na Austrália, a homeopatia não é prerrogativa de médico. Você não precisa ser médico para receitar a homeopatia. Isso é uma coisa que eu acho que acontece só no Brasil, mas eu tenho que checar, senão eu vou falar besteira. Né? No Brasil, você precisa ser médico para prescrever homeopatia. A acupuntura, você pode ser médico ou fisioterapeuta, certo? É aberto? Ih, piorou. Né? Então, tá pior do que eu pensava a coisa. Que eu lembro de uns anos atrás que teve uma briga do Conselho Federal de Medicina com o Conselho Federal de Fisioterapia para ver quem que podia aplicar a acupuntura. Então, agora acho que está um Deus dará. Né? E na Austrália, você não precisa ser médico, então não tem essa coisa de perder o CRM ou não. Agora, no Brasil, a coisa é tão complicada que se o cara é médico e ele fala contra a homeopatia, ele está indo contra o Conselho Federal de Medicina. Então, ele pode ser processado por caluniar o colega. Olha que ponto que nós chegamos. Eu não sou médica, por isso que eu estou aqui falando. Para mim é muito mais fácil. Mas para um médico se posicionar, ele corre o risco de processo do conselho dele.
E ele pode acabar tendo o CRM dele cassado. Deixa eu ver, em outros países, na Suécia, a homeopatia foi banida de vez. Então, lá, se algum médico receitar homeopatia, ele vai ter o registro cassado. Na Austrália, não. Na Austrália, não, porque o cara não precisa nem ser médico. Então, assim, se eles tiraram do sistema público de saúde, o governo não vai bancar. Na Inglaterra também. O governo não banca, se você quiser, você usa. Né? Você vai no curandeiro, na cabeleireira, no médico particular, onde você quiser. Né? Na Suécia, e tem mais um país que eu não consigo lembrar, que eu sei que realmente foi proibido a ponto de ser o contrário. Se o cara for pego prescrevendo, ele vai ser cassado. Tem uma lá atrás ainda. Tu falou que a população não tem culpa de não saber usar, saber se a homeopatia é certa ou não é certa. Mas como tu espera que a população tenha algo a dizer, sendo que autoridades, seriam os médicos, eles acabam usando? Então, a pessoa que acaba sendo mais leiga, ela olha para o médico como se fosse uma pessoa que estudou. Então, tu espera que ela tenha um pouco maior de conhecimento. E como é que tu espera que a população seja consciente, se nem médicos, que são pessoas estudadas, tu esperaria que são conscientes? Sim, você tem toda a razão. Por isso que eu disse que o grande problema, na minha opinião, está no Conselho Federal de Medicina ter aprovado isso como uma prática legal. Porque as pessoas vão acreditar no que o médico falou. E a única coisa que me dá um pouco de nervoso, né, em muitos médicos homeopatas, não vou dizer todos, porque não são todos, mas muitos médicos homeopatas não explicam os princípios da homeopatia para as pessoas que vão consultar. Eles falam, eu vou te dar um remédio homeopático. E a pessoa não sabe que aquele remédio é diferente, como é que foi feito, sabe, similar, diluição, sucção, ninguém falou nada disso. Por isso que as pesquisas mostram com entrevistas de pessoas que elas não sabem o que é homeopatia. Quando você pergunta o que é, geralmente a resposta que vem, é um negócio natural, né? É um negócio holístico, é um negócio místico. Né? Então, não existe essa cultura do médico explicar o que ele está receitando. E daí a gente vai criando toda uma cultura da pessoa aceitar que o cara é médico, ele sabe o que ele está fazendo e o Conselho Federal está dizendo amém para ele, então está tudo certo, eu vou tomar esse negócio. Né? É claro que à medida que a gente tenta educar a população, isso melhora. Mas se a gente não conseguir mexer na base legal, é o que eu falei, todo esse trabalho aqui a gente pode escrever quantos artigos em revista a gente quiser. Enquanto a gente não conseguir mudar essa legislação, a coisa não vai melhorar. E nos países onde isso foi feito, por exemplo, na Austrália e na Inglaterra, né, quando eles fizeram esses trabalhos, né, que na Inglaterra foi feita pela House of Commons, né, pelo parlamento, e na Austrália que baniu realmente da rede pública, as pessoas continuaram livres para usar a homeopatia. Elas iam ter que pagar, mas elas estavam livres para usar. E as vendas caíram, mostrando que aqueles trabalhos, além de tirar da rede pública, eles serviram para despertar o interesse na população de ver por que estão fazendo isso. Né? Então, o trabalho de conscientização e divulgação, ele funciona, mas só ele não vai resolver a vida. Não. Um pouco mais longe, né? No início, ele comentou quando estava fazendo a apresentação, tem aí química, mecânica quântica e tudo mais. Né? Ele me colocou numa sinuca. Pois é, eu fiquei assim... Não, mas eu acho muito interessante ele ter feito esse comentário, porque isso que eu estou falando de crenças e tudo mais, o que você pega, seja em sites, em livros, em tudo mais, espiritualidade quântica, ser quântico, quântica para todo que é lado. Né? Quântica, né?
Não, isso virou. São conhecidos meus também, ex-USP, o Leandro Carnal, não, ele é historiador, mas gosta muito de mexer com essa parte, a Márcia Tiburi também, eu conheci os dois lá na Unicinos ainda, quando eles lá e vieram depois para a USP, e nós estávamos justamente falando disso, né? É quântica para cá, quântica para lá e tudo mais, né? Quer dizer, até um inseto fala de quântica e por aí afora, né? Nessa área. Mas o que me chama assim, bastante atenção é porque você fala de quântica e tudo mais, mas eu não sei se nem os próprios que estão aqui dentro do Instituto mexem, fazem cálculos e tudo mais, mas realmente sabem o que é isso. Isso é uma realidade, eu estou falando como físico também, que a minha formação também é nisso, né? Inclusive agora vem aí logo a seguir, acho que em outubro, novembro, o Phillips, né? Eu trabalhei com ele em 96, lá, depois ele ganhou em 97, foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel, e se eles colocassem alguma coisa dessa visão quântica, né, para as pessoas em relação a isso, porque é a saída, né? Porque eu poderia dizer, existia uma crença, uma mentalidade, alguma coisa clássica, mas não, agora ela é quântica, não é? Eu acho que todas as pseudociências, elas aproveitam a linguagem da ciência para se promover. E isso acaba confundindo bastante o público leigo, né? E a quântica é a palavra da moda. Então, tudo que eu não sei explicar é quântico, ou é uma energia, né? E como realmente ninguém sabe o que é, fica mais fácil de engabelar as pessoas. Né? No caso da homeopatia, eu sempre brinco que eu falo, gente, o negócio não funciona, não interessa por que poderia funcionar. Então, quando vem a história de, mas a memória da água, mas a física quântica, eu falo, não, primeiro mostra que funciona. Depois a gente vai pesquisar o porquê, né, o mecanismo. E a física quântica me parece um terreno muito fértil para ser extrapolada, né, pelas pseudociências, porque aí você pode usar para justificar qualquer coisa. Né? E daí eu acho que o Alexandre e o Marcelo podem falar muito melhor. Se a gente já soubesse tudo sobre mecânica quântica, os alunos iam ficar sem emprego. Se não me falha a memória, a homeopatia é um curso de especialização, ou doutorado, ou mestrado na Universidade de São Paulo. Não é isso? Ela é uma cadeira de especialização, né? Tem uma especialização e ela é oferecida como matéria optativa na Faculdade de Medicina da USP. Mas, então, como pós, ela é oferecida como pós também, não é isso? Ou especialização? Como pós ou especialização. Acho que é na farmácia, na Faculdade de Farmácia. Não sei se é na medicina. Eu acho que é na medicina, porque a minha cunhada fez, acho que na medicina. Sim, tá. Eu estou com um trabalho lá de pós-docs, tá? Isso que é um negócio interessante, hein? Então... Eu queria saber o que os caras estudavam. Nem me fale, porque senão eu vou ter que contar. Bom. Um deles recentemente escreveu um artigo tentando explicar o que eles fazem. Eu tenho que admitir que não eu tentei entender, mas depois em off eu te conto a história das do lado da medicina veterinária, pode falar aqui. Tá bom. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão de mecânica quântica. Eu acho que por que mecânica quântica atrai tanto, desperta, né, um certo interesse do público geral, é porque a mecânica quântica para nós físicos, né, é uma área extremamente bonita porque ela é extremamente contraintuitiva. Né? Então, uma série de fenômenos que aparecem que você não tem um análogo no nosso ambiente macroscópico. Então, e a gente está descobrindo novos efeitos todo dia. Então, é um terreno extremamente fértil. E aí, normalmente, o que acontece, ou muitas vezes o que acontece, é como a gente não tem uma explicação, quer dizer, as pessoas não têm uma explicação para alguma coisa, você tende a jogar todo o seu desconhecimento nessa terminologia que é muito bonita, que é a mecânica quântica. Então, existe aí um certo estelionato com relação à mecânica quântica, no sentido de que as pessoas usurpam esse nome e, da mesma forma, quer dizer, como a gente não pode se proteger e qualquer pessoa pode usar o termo mecânica quântica abertamente, né, as pessoas tomam essa terminologia e usam para tudo, usam para direito quântico, para várias coisas que, no final das contas, não tem muito a ver.
Uma coisa que você falou que eu achei interessante de comentar é que você falou que ela é contra-intuitiva, né? O método científico também é. Ele não é intuitivo. Ele tem que ser aprendido. É uma maneira de pensar. E existe um psicólogo bastante famoso chamado Michael Shermer, que escreveu alguns livros além, ele é editor da Scientific American e daquela revista Skeptics, e ele escreveu alguns livros sobre como funciona a mente humana em relação a isso. Acho que um dos livros mais famosos dele é aquele Por que pessoas inteligentes acreditam em bobagens. Né? Porque a gente não pode dizer assim, esse cara é burro, por isso que ele acredita nisso. Não, é uma maneira de pensar que está acostumada a enxergar padrões e correlações. E isso tem uma origem evolutiva na humanidade. E ele dá um exemplo em um dos livros dele que é muito divertido. Ele falou, imagina você, pré-história, caçador-coletor, nômade, e você acostuma com alguns padrões. Por exemplo, se você vê uma plantação, uma floresta, você vê alguma coisa se mexer, aquilo pode ser um animal predador que vai te matar. Então, quando você vê aquilo se mexer, você sai correndo. O nosso cérebro trabalha com padrões. Será que tinha um animal lá? Ou você saiu correndo porque você é uma besta covarde? Não, é porque você acostumou a enxergar correlações. Então, isso tem uma razão evolutiva e o método científico não é intuitivo, ele precisa ser aprendido. E quem quiser ouvir Michael Shermer falar, ele estará no Brasil semana que vem, lá no meu instituto, quarta-feira, dia 4, às 10 da manhã, dando uma palestra sobre o novo livro dele. E os livros dele valem a pena, são muito interessantes porque é um cara que resolveu investigar justamente por que as pessoas acreditam tanto em pseudociências. A gente vai parar por aqui, porque já está tarde. Se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas para a Natália, fiquem à vontade. Eu acho que elas ficariam mais um pouquinho aqui para conversar com vocês. Vamos agradecer.